Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar tratando sobre o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Nós tínhamos visto, primeiramente, a organização do tribunal e agora nós vamos começar a ver as atribuições e competências. Tá? Primeiramente, atribuições e competências, aqui no contexto do regimento interno, não tem uma distinção clara. Tá? Muita gente faz a distinção entre atribuições e competências pelo critério de que a primeira se trataria de competências de elementos administrativos, né, e de tarefas administrativas do tribunal, e as competências seriam relacionadas à atividade jurisdicional, mas essa distinção é um tanto quanto a técnica. Então, em muitos momentos, a legislação utiliza atribuições e competências como sinônimos, então nós vamos tratá-las como sinônimos aqui também, tá bom? Então, nós temos atribuições e competências aí do tribunal, nos artigos 20 e 21, são 35 atribuições ao todo, né? A gente tem aí no artigo 20 essas competências que são jurisdicionais, tem a ver com os processos, né? Que tipos de ações, de recursos que o Tribunal Regional Eleitoral vai julgar. E no artigo 21 nós temos outras competências, outras atribuições mais relacionadas à atividade administrativa. Nós temos também atribuições do presidente do tribunal, no artigo 22, são 44 atribuições, são muitas atribuições. No vice-presidente, no artigo 23, temos as atribuições do corregedor regional eleitoral, do 24 e do 25, e também temos as atribuições do relator, do revisor e da Procuradoria Regional Eleitoral, que apesar de não fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral, claro, né, porque a Procuradoria Regional Eleitoral é do Ministério Público, porém, esses artigos falam sobre as atribuições da Procuradoria Regional Eleitoral, do Ministério Público, atuando junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Hoje nós vamos, nesse pequeno vídeo, tratar apenas da parte do tribunal, as competências aí do artigo 20 e 21. São muitas, não vamos falar sobre todas, mas é importante quando formos estudar esse tipo de matéria, sabemos que não vai dar para decorar tudo, então o foco tem que ser mantido em estratégias para se conseguir memorizar ao máximo e também saber raciocinar quando não for possível memorizar. Bom, importante notar aí que nas atribuições do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, no regimento interno, nós temos uma semelhança muito grande com o que já está disposto no artigo 29 e no artigo 30 do Código Eleitoral, né, que trata ali genericamente das atribuições e competências do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós temos, por exemplo, processar e julgar originariamente conflitos de competência entre juízes eleitorais do mesmo Estado, né, do Estado. Então, isso está previsto da mesma forma no Código Eleitoral. O registro e impugnação do registro de candidatos aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Também é a mesma previsão que está lá no Código Eleitoral. Reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e apuração da origem de seus recursos. Também encontra previsão no Código Eleitoral. Também temos aí a previsão para processar e julgar originariamente crimes eleitorais e os comuns que forem conexos, cometidos por juízes eleitorais ou autoridades que respondam a processo perante o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crimes de responsabilidade ou comuns. Tá. Vamos notar também que no regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, essas disposições sobre competência e atribuições, elas estão muito mais especificadas, tá? Estão muito mais completas do que as do Código Eleitoral.
Então, se lá no Código Eleitoral está falando que compete ao Tribunal Regional Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que forem conexos cometidos por juízes eleitorais, aqui o regimento interno já faz uma previsão mais ampla, né? Além dos crimes cometidos pelos próprios juízes eleitorais, ele também já traz a previsão das autoridades que respondam ao processo perante o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crimes de responsabilidade ou comuns. O que significa isso? Então, assim, além dos juízes eleitorais que tiverem cometido crime eleitoral, de repente uma autoridade que tem foro aí ou no TRF ou no TJ, então ela também vai ser julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral no caso de crime eleitoral ou crime comum conexo, né, no crime eleitoral. Um exemplo, um prefeito de uma cidade pode cometer um crime eleitoral e, como ele tem foro no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, caso se trate de crime eleitoral. Então, esse entendimento ele fica mais bem esclarecido com a leitura da súmula 702 do STF, que é essa aqui, que diz que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual e, nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Ou seja, o foro privilegiado aí do prefeito, isso pode se aplicar também a outras autoridades, né? Esse foro privilegiado que ele tem no Tribunal de Justiça só diz respeito aos crimes comuns, né? Aos crimes de competência da justiça comum. Agora, em outros casos, por exemplo, crimes, no caso de crime eleitoral, isso vai ser julgado pelo tribunal respectivo, né? De segundo grau, ou seja, o TRE. Se for um crime de competência da Justiça Federal, vai ser julgado pelo TRF. Tá? Prosseguindo, nós vemos também aí outras semelhanças, né, na competência, entre as competências do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e o que está ali previsto genericamente no Código Eleitoral, que é processar e julgar originariamente os pedidos de desaforamento de processos não decididos por juízes eleitorais. É o seguinte aqui, pessoal, o tal do desaforamento quando o juiz eleitoral não julga um processo, né, o processo foi concluído para julgamento, né, está lá na mesa do juiz, passam-se 30 dias e ele não faz nada, então aí o partido político, o candidato ou o Ministério Público, partido político, candidato, o Ministério Público Eleitoral ou a parte interessada, eles podem pedir que haja desaforamento. Tá? O desaforamento nada mais é do que a atribuição de julgamento ou de processamento de determinada ação, determinado feito, para outro juiz, outro órgão jurisdicional. Tá? É uma medida aí para que os candidatos, partidos ou outros interessados não sejam prejudicados pela desídia do juiz eleitoral, tá? Que esse processo estiver distribuído, né? Nós temos também a competência recursal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né? Então, julgar os recursos interpostos de atos praticados ou decisões proferidas por juízes eleitorais, juntas eleitorais ou comissão apuradora das eleições. No Código Eleitoral não se fala em comissão apuradora das eleições, mas no regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná aparece aí algumas vezes essa tal da comissão apuradora das eleições.
de atos ou decisões dos relatores, de decisões proferidas por juízes auxiliares. Tá. Também o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná também vai apresentar competência normativa, né, para editar resolução, a semelhança, aliás, competência consultiva, de responder a consultas formuladas em tese sobre matéria eleitoral. Lá no Código Eleitoral está dito que se é uma consulta formulada por partido político ou autoridade, né, essa consulta tem que ser feita em tese, não pode dizer respeito a um caso específico, tá? Tem que manter um certo grau de generalidade, né, para que não seja considerado, vamos dizer assim, um tratamento pessoal da questão, né? O judiciário não poderia auxiliar o partido ou o candidato, né? Tem que ser as respostas das consultas têm que valer para todos. Então, nós temos ainda outras competências do tribunal, tá? Aí, a gente tinha visto primeiro algumas competências que estavam no artigo 20, agora temos mais algumas que estão no artigo 21. Então, cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior Eleitoral, isso também tem previsão lá no Código Eleitoral. Dividir a circunscrição em zonas eleitorais, submetendo a proposta de criação de zonas eleitorais ao Tribunal Superior Eleitoral para autorização. Também temos previsão disso no Código Eleitoral. Tá? Então, quem é competente para dividir a circunscrição em zonas eleitorais é o Tribunal Regional Eleitoral. Porém, essa divisão precisa ser aprovada pelo TSE. Tá? Então, é isso que está dizendo aqui o regimento interno do TRE Paraná. Outras competências ainda, constituir a comissão apuradora das eleições. E aqui, como eu havia começado a dizer, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná tem competência normativa, no sentido de que pode expedir resoluções, assim como o TSE expede resoluções para orientar o cumprimento das normas eleitorais, né? Aqui o TRE vai poder expedir resoluções para o cumprimento das normas eleitorais no âmbito de sua circunscrição, ou seja, de todo o Estado do Paraná, e as necessárias à organização e administração de sua estrutura orgânica. Tá? Então é bom dar uma olhada nisso, porque no Código Eleitoral não tem previsão similar. No Código Eleitoral, essa previsão de expedição de regulamentação aí só está prevista para o TSE, mas aqui o regimento interno do TRE do Paraná traz essa competência para expedir resoluções. Bom, com isso, eu encerro com uma questão que eu adaptei aqui do TRE do Rio Grande do Sul, prova de 2015. Conforme o regimento interno do TRE Paraná, compete ao tribunal processar e julgar, originariamente, alternativa A, os mandados de segurança contra os atos de todos os órgãos do Ministério Público Eleitoral situados no Estado do Paraná. Essa alternativa está errada, não existe previsão similar no regimento interno do TRE do Paraná. Nós temos a alternativa B, o registro e impugnação do registro de candidato ao cargo de governador do estado. Essa alternativa está correta, né? Se nós voltarmos, vamos ver que está entre as competências jurisdicionais aí do TRE do Paraná, processar e julgar originariamente os pedidos de impugnação, de registro de candidato a cargo de governador do estado, de senador, de deputado estadual, de deputado federal, né? São aqueles que têm
que estão compreendidos na circunscrição federal ou estadual. Essa é a alternativa correta. Prosseguindo, alternativa C, os conflitos de competência entre juízes eleitorais do Paraná e entre estes e os juízes eleitorais de outro estado da federação. Não, né, pessoal? Porque está envolvendo aí juízes eleitorais de outro estado da federação, isso não cabe mais ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná tem jurisdição somente sobre o estado do Paraná. Então, no caso aí, a competência seria do TSE. Alternativa D, os pedidos de desaforamento formulados por qualquer cidadão dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias de sua conclusão para julgamento. Tá. Quanto aos pedidos de desaforamento, nós vimos que quem pode promovê-los aí são partidos políticos, são os candidatos, o Ministério Público e qualquer interessado, tá? Mas não qualquer cidadão. Então, a alternativa D está incorreta. Temos a alternativa E, os crimes eleitorais cometidos no estado do Paraná por quaisquer autoridades. Não, né, pessoal? Aí os crimes eleitorais cometidos no estado do Paraná por juízes, né? Os juízes eleitorais ou autoridades que tenham que sejam julgadas normalmente, né, que tenham foro no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Tá? Então não é qualquer autoridade. Por exemplo, se o presidente da República comete um crime eleitoral no estado do Paraná, ele não vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado do Paraná, correto? Então a alternativa E está errada, a correta é a B. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Se tudo der certo, nós voltamos para tratar das outras competências. Bom final de semana para vocês e bons estudos.